Olá pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Joyce, mais conhecida nos grupos de perfumes como JC Gali, e hoje eu vou fazer a resenha de um perfume maravilhoso que é da Coven, também em parceria com a rede Vamp, que é o perfume La Cassati. Olha que sensacional essa arte do frasco, e a cor do líquido dá um spoiler, né, de qual é a inspiração dele, mas eu vou falar sobre a inspiração dele. No entanto, primeiro eu vou contar uma historinha resumida aí sobre a Marquesa Luisa Cassati. A Marquesa Cassati, ela nasceu no final do século XIX, ela era italiana, ela se casou com um marquês, por isso que ela adquiriu esse título. Então ela se tornou uma espécie de uma socialite na época, e ela era bastante conhecida por conta das suas excentricidades. Ela era bastante excêntrica, ela gostava de tudo muito espalhafatoso, de coisas muito marcantes, ela tinha características muito marcantes. Quando você vai ler a biografia dela, você vê muita gente sempre comentando as características físicas dela também, que ajudavam a dar esse impressionismo nela, né? Ela era muito alta, muito magra, né? Alguns relatos históricos dizem que ela era praticamente cadavérica, de tão magra que ela era. E ela tinha os olhos muito grandes, e para realçar esses olhos, ela passava o cajal, né? Que é uma espécie de um delineador, só que em pó. Ela passava o cajal, que aí destacava mais ainda os olhos dela, e ela pintava, né, maquiava o rosto de branco, então dava um ar bem fantasmagórico para ela. Ela também pintava os cabelos de vermelho, e ela tinha algumas coisas bem diferentes, assim. Ela servia, né, fazia muitas festas, muitos jantares para a alta sociedade da época, e ela tinha alguns hábitos de colocar, por exemplo, bonecos de cera exatamente iguais a ela espalhados pela casa, uma forma de confundir ali os seus convidados de quem era realmente a verdadeira Marquesa Cassati. Então ela tinha outra coisa também, que ela sempre andava com cobras no pescoço, praticamente como se fosse um adorno mesmo. Então ela andava com cobras. Ela tinha aqueles tapetes de urso, tinha muitos casacos de onça. Então ela era uma mulher muito extravagante, uma mulher que era bastante imponente, ela tinha uma presença muito imponente. Então ela, por onde ela passava, não tinha como não chamar atenção, porque ela fazia questão disso. E ela era muito amante do modernismo, daqueles movimentos que surgiram, né, culturais que surgiram no final do século XIX. Então ela tinha contato com as pessoas, com os artistas dessa época, e ela fazia algumas coisas assim muito diferentes. Ela colocava, por exemplo, aquele veneno de belladonna nas pupilas para poder dilatar os olhos. E ela tinha vários animais, ela tinha onças, tinha vários bichos, bichos selvagens, né, que ela andava com eles pela casa. Por conta da excentricidade dela, tinham muitas lendas, né, muita conversa, né, até porque fofoca é uma coisa que sempre existiu. Então as pessoas falavam muitas coisas dela, falavam que os manequins que ela deixava nas casas, na mansão dela, nas festas, continham as cinzas de seus amantes que faleceram. Muita gente também falava que ela era uma vampira, justamente pela pele pálida, cabelo vermelho. Então muita gente falava, ela é vampira, ainda mais porque durante a vida dela, ela também se apaixonou pelo ocultismo. Então ela tinha contato com Aleister Crowley, né? E ela tentou fazer contato com alguns mortos e assim por diante. Então tudo isso colaborou e corroborou para que ela fosse meio que alvo, né, dessas lendas urbanas. Algumas pessoas comparam ela com a Lady Gaga do século XIX, e eu acho assim uma excelente comparação, só que no entanto eu considero a Marquesa Cassati muito mais revolucionária que a Lady Gaga, porque foi numa época, num período em que as regras sociais eram muito mais rígidas do que hoje em dia. E tendo em vista que ela era uma mulher,
que era mais difícil ainda, né? Porque no século XIX, uma mulher, final do século XIX, início do século XX, uma mulher, ela tinha que ser aquela bela, recatada e do lar, né? E ela era exatamente o oposto. Então, assim, é uma mulher admirável, é uma história interessantíssima para quem não conhece, para ler mais aprofundadamente, porque é interessantíssima a história dela, a maneira como ela enxergava a moda, a maneira como ela criou a moda. E assim, a Marquesa tinha uma modernidade na cabeça tão grande que ela influenciou a nossa moda atual. Inclusive, né, o John Galliano, quando ele era estilista da Dior, lá no final dos anos 90, se eu não me engano, no desfile de primavera-verão da Dior de 98, ele fez a coleção todinha inspirada na Marquesa Cassati. E assim, quem tiver oportunidade, quem quiser, tem trechos do desfile no YouTube. E assim, é um desfile maravilhoso. Tudo bem que eu já gosto muito das criações do John Galliano, então eu acho que assim, na época que ele dominou a Dior como estilista-chefe, foi a fase mais de glória, né, da Dior. Então, assim, quem tiver a oportunidade de ver o desfile é maravilhoso e ele pega muito esse espírito modernista, né, da Marquesa Cassati. Então, né, Clara Redivamp com a Coven fizeram esse inspirado aqui na Marquesa, né? Então é maravilhoso, porque você vê aqui os olhos, né? Deixa eu tentar aproximar para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo focar. Mas aqui mostra, não tá focando muito bem, mas acho que dá para vocês entenderem. Ó, aqui mostra o cabelo dela vermelho, a gente vê também os olhos dela, que eram bem marcantes. A cobra, né, que eu comentei com vocês, que sempre estava presente com ela nas festas que ela fazia. E aqui também a bola de cristal, que simboliza o ocultismo, que ela também se simpatizou ao longo da vida dela. Então, assim, eu achei que o perfume inspirado para fazer, assim, não podia ser um perfume melhor. Porque a Coven, né, se inspirou no Chanel número 5 para fazer o La Cassati. Então eu vou espirrar aqui e vou contar para vocês também um pouquinho a história do Chanel. Então, gente, Chanel é um perfume maravilhoso, que ele surgiu, se eu não me engano, tá? Se eu não estiver enganada, no início do século XX, acho que 1921, alguma coisa assim. E a Coco, ela tinha uma superstição com o número 5. Então, para ela, o número 5 era o número da sorte. Então, ela pediu para um perfumista, o Ernest Bot, para fazer uma amostra de um perfume. E o Ernest, ele era um perfumista francês, mas que nasceu na Rússia. Então, ele, durante as guerras, ele conviveu um pouco na Rússia, depois ele voltou para a França, e aí ela entrou em contato com ele e ela pediu um perfume que captasse um pouco a essência da Rússia, dos palácios russos, que tivesse um pouco aquele cheiro gelado dos rios congelados que tem na Rússia, até porque a Rússia é um país muito frio, porém que captasse também a essência francesa e aquilo que a Chanel defendia, né? Porque a Chanel, ela tinha muito aquela coisa de igualdade de gênero. Por isso também essa questão, essa comparação com a Marquesa Cassati. Então ela tinha essa coisa de pegar as roupas dos namorados dela e ela transformava em roupas femininas. Então o talher, o blazer, essas coisas surgiram tudo graças a Chanel. Então ela pediu para ele fazer um perfume que tivesse a essência da casa Chanel, que tivesse também aquela exuberância dos palácios russos, né? E que tivesse também aquela questão da natureza, do gélido, dos rios e assim por diante que tem na Rússia. Então, o perfumista, né, ele teve ali que trabalhar as notas e ele fez o Chanel número 5. O Chanel número 5 fez um tremendo sucesso. No final da Primeira Guerra Mundial, os soldados compravam assim, até quem não sabia falar o nome do perfume comprava só mostrando aqui o número 5 com a mão. Ó, eu quero o número 5, e eles compravam para suas namoradas. Então, assim, foi extremamente difundido.
o mundo inteiro conheceu o Chanel número 5 e ela lançou, né, o Chanel número 5 no dia 5 de maio de 1921, que coincidentemente, né, 5 de maio também é o dia que eu faço aniversário, então é por isso também que eu tenho essa paixão pelo Chanel número 5. Então, esse perfume, por ele ser, né, ter mais de 100 anos aí, ele já tem 102 anos, ele não é um perfume com uma pegada moderna. Então, assim, vamos lá. Se você gosta de perfumes com uma pegada mais moderna, eu recomendo testar antes, tá? Inclusive, o Lacassate é excelente para fazer o teste, já que o Chanel custa mais de R$1.000. Então, o Lacassate, ele capta extremamente essa essência do Chanel número 5. Ele tem uma saída de aldeídos, né? Joyce, o que é aldeído? O que são aldeídos? Aldeídos são notas sintéticas que foram feitas em laboratório para, como é que diz, replicar o cheiro de alguma coisa. Então, o Chanel número 5, ele contém 3 aldeídos. Ele contém o C10, C11 e C12. Vou explicar rapidinho a questão da química. Mas um tem um cheiro que remete um pouco limão, é um cheiro um pouco mais cítrico. O outro é um pouco saponáceo, então ele lembra um pouco o cheiro de sabão, um pouco ceroso. Ele tem um cheiro que remete um pouco a sabão. E o outro que tem o cheiro das flores, né? Um buquê de flores. Então, o Chanel, ele pega 3 aldeídos para poder fazer a composição. E na hora que a gente borrifa o Lacassate, a gente sente exatamente essas notas aldeídicas. Então, você sente uma nota cítrica, que pode ser uma bergamota aí, não é uma nota tão forte de limão, tá? Então, é uma bergamota, que é um cheiro cítrico um pouquinho mais sutil. Você sente também um pouco desse saponáceo, esse cheiro ceroso, meio resinoso dele, tá? Que remete um pouco o cheiro de roupa limpa, sabe? Aquele cheiro de sabão de pedra que as nossas mães usavam quando nós éramos crianças. Me remete um pouco isso, tanto o Chanel quanto o Lacassate, tá? É uma característica do aldeído usado no Chanel. Então, assim, sabe aquele sabão? Eu não sei se a galera mais nova conhece, mas aquele sabão azul, que era bem característico na minha infância, final dos anos 80, início dos anos 90, sabonete é bem antigo, esse sabão, na verdade. Então, ele tem um pouco esse cheiro saponáceo, que lembra um pouquinho o sabão, e depois ele tem uma explosão de flores, ele tem muitas flores. Então, eu sinto aqui a Ylang Ylang, que é bem característica, eu sinto também a violeta, né? Eu sinto uma certa violeta, sinto jasmim, um jasmim um pouco mais vintage, não um jasmim mais moderno, porque hoje em dia o jasmim ele tá com uma pegada mais aquática, ele não tá com uma pegada tão vintage como a gente sente aqui no Chanel número 5 e no Lacassate, né? Então aqui no Lacassate a gente não sente aquele jasmim mais aquático que tá um pouquinho mais na moda, porque hoje em dia a gente vê que estão misturando muito jasmim com peônia, por exemplo, para dar uma abertura no perfume. E aqui no Lacassate a gente não sente isso, a gente sente um cheiro um pouco mais datado, um pouco mais vintage. Ele tem uma pegada talcada? Sim, ele tem uma pegada talcada, tá? Então, muitas pessoas podem ficar incomodadas por conta desse teor talcado do Lacassate como do Chanel. Gente, o Lacassate é extremamente parecido com o Chanel número 5, tá? Extremamente parecido. É um excelente substituto, eu tô usando ele assim com muita frequência. Eu usei ele ontem, e ontem tava um dia bem quente. A gente sabe, eu já expliquei isso para vocês antes, que perfumes no calor costumam ser mais voláteis, eles duram menos na pele, e esse bonito aqui durou, olha, das 4h30 da manhã até acho que umas 2 horas da tarde eu ainda tava sentindo o cheiro dele em mim, de verdade, eu tava sentindo o cheiro dele em mim, assim, exalando maravilhosamente. Então, assim, ele exalou muito durante umas 5 horas, sem brincadeira, e ele durou aí mais de 8 horas fácil na minha pele. Na roupa, quando eu passo pelo cesto de roupa suja, né, eu ainda sinto o cheiro dele. Então, assim, ele é sensacional, muito parecido com o Chanel número 5. Um excelente substituto, porque o Chanel é muito caro.
Então, ele é um excelente substituto para o Chanel número 5. Então, assim, gente, esse perfume, né, falando de novo na referência dele, que é o Chanel, ele se tornou muito famoso também por conta da Marilyn Monroe, porque perguntaram numa entrevista para ela na época o que ela usava para dormir. E aí ela comentou que usava apenas algumas gotas de Chanel para dormir, né? Ela foi muito esperta e ela fazia espontaneamente, ela não divulgava porque ela era paga pela marca para poder fazer a divulgação, muito pelo contrário, ela divulgava o perfume porque ela amava demais o cheiro. Então, assim, o Chanel é o perfume mais vendido no mundo até hoje, porque ele tem essa lenda, né, de sensualidade, essa lenda de sedução, de perfume de rico, de perfume Chanel, né? Ele tem toda essa imponência, então até hoje ele é vendido. No entanto, de novo, sugiro cautela. Algumas pessoas, eu não gosto muito desse tipo de comentário porque eu considero um pouco ofensivo, não contra as senhoras idosas, muito pelo contrário, eu adoro os velhinhos, adoro os vovós, adoro as vovós, e eu amo eles e não tem nada a ver com isso, mas eu acho um pouco chato quando as pessoas falam, ah, tem cheiro de vó, ah, tem cheiro de velha, ah, tem cheiro... Gente, não tem essa de cheiro de vó, de cheiro de velha. Eu já cansei de ver vovozinhas lindas usando, por exemplo, o Fantasy da Britney Spears, que é um perfume super atual. E eu já vi também meninas novinhas de 21, 22 anos usando, por exemplo, o Joy do Jean Patou, que nasceu, né, que surgiu durante o período da Grande Depressão. Então, futuramente eu vou falar do Joy para vocês também. Então, assim, não tem essa de perfume de idosa, perfume de jovem, não tem essa. O importante é você usar um perfume que te agrade, tá? De novo, La Cassate é um perfume com uma pegada vintage. Ele tem uma pegada vintage, ele é talcado, ele tem muitas flores, ele tem esse tom ceroso, esse tom resinoso, esse tom saponáceo. Então eu recomendo comprar a amostrinha Lacadani da Coven antes, para ver se você vai se adaptar, porque assim, até eu sempre fiquei curiosa com o Chanel número 5 quando eu comecei a colecionar perfumes. Isso já tem uns 20 anos, tá? Que eu coleciono perfumes. Amo perfumes a vida inteira, mas comecei a colecionar de fato por volta dos 20 anos, mais ou menos, porque eu acreditava naquela lenda de que perfume tem validade. É mentira, tá? Perfume não tem validade, mas eu acreditava. Mais pra frente eu explico isso melhor pra vocês. Então, eu comecei a colecionar, porque aí eu vi que esse negócio da validade não existe. E aí eu fiquei encantada, eu falei, gente, eu quero conhecer o Chanel número 5, porque mesmo eu vindo de família humilde, e na minha casa, quando eu era criança, nunca ter entrado perfume importado, eu conhecia o Chanel número 5, né? Quem nunca ouviu falar do Chanel número 5? E quando eu fui pela primeira vez testar ele, eu confesso que foi difícil, porque o meu olfato não estava adaptado para esse tipo de perfume, para esse tipo de sofisticação de perfume, para esse grau de complexidade de perfume. Então, o Chanel, ele foi me laçando, vamos dizer assim, aos poucos, até que chegou um momento assim que eu fiquei apaixonada e eu não vivo sem. Tanto é que eu tenho um frasco, comprei outro, eu tenho o backup dele, e agora eu tenho um La Cassate, que é excelente substituto. Inclusive, né, que eu tinha comentado com vocês, a Rainha Chendra ama de paixão esse perfume, porque realmente esse perfume é um perfume que ele transmite sofisticação, ele transmite luxo, ele transmite, sabe, uma certa riqueza, uma certa beleza. Então é um perfume assim maravilhoso, foi uma excelente escolha entre a parceria da Coven e da Rede Vamp. Foi maravilhoso ter nomeado esse perfume como La Cassate, porque é revolucionário, tanto o Chanel número 5 como a Marquesa Cassati são revolucionários, então eu achei assim sensacional. Então, gente, eu vou ter que ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não tem como, gente, não tem como fazer resenha curta dos perfumes principalmente os perfumes da Coven e esses da parceria com a Rede Vamp, porque todos eles contêm uma história muito profunda e eu preciso falar para vocês a história porque a história é maravilhosa. Então, eu espero que vocês tenham gostado.
Um beijão, comenta aí, fala se você já testou Lacassate, se você gosta do Chanel número 5, o que você acha desse perfume e assim por diante. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, vou deixar o Instagram da Redvamp e vou deixar a lojinha também, o site da lojinha da Coven lá para vocês entrarem em contato com a Dani, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima resenha.